Será que temos uma nova hierarquia dos quarterbacks na divisão leste da NFC? Meus jovens maravilhosos do canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos. Jayden Daniels, quarterback do Washington Commanders, está eletrizando a NFL nesse início de temporada. No ano passado, vimos o C.J. Stroud, o segundo jogador escolhido no draft, lançando para 23 touchdowns, 5 interceptações, levou o Houston Texans ao título da divisão, venceu um jogo na pós-temporada e ele se estabeleceu como um quarterback talvez top 5 até da temporada passada. Então tem muita expectativa em cima dele esse ano, com o Houston Texans, na visão de muitos, sendo considerado uma legítima ameaça ao título. E eu estou nessa galera, porque eu acho que Houston pode realmente ameaçar nessa temporada. Uma verdadeira história de perseverança, né, para a franquia Houston, que não fez nada em 2022 e foi para os playoffs no ano passado. E como eu disse, esse ano é uma das franquias favoritas. O Washington Commanders parece que pode seguir o mesmo caminho da equipe de Houston com esse menino Jayden Daniels, que está realmente eletrizando a NFL. Lembrando muito o que fez o RG3 do Washington Redskins lá na temporada de 2012. E tem várias semelhanças. Mas eu queria falar um pouquinho do Daniels, depois a gente fala também um pouquinho do RG3. O Daniels nessa última partida contra o Arizona Cardinals completou 26 de 30 passes, 233 jardas. Também teve 47 jardas terrestres na partida. Ele está completando 82,1% de seus passes, é a melhor marca da NFL. Ele tem 4 touchdowns terrestres, que iguala a marca do RG3 nos 4 primeiros jogos da temporada de 2012. Na primeira posição da história da liga, em termos de touchdowns terrestres por um quarterback nos 4 primeiros jogos da carreira. 218 jardas terrestres é a segunda maior marca de um quarterback nos 4 primeiros jogos de uma carreira. E o ataque dos Commanders foi para o seu primeiro punt nesse último jogo, desde a semana 1, né? Que é uma coisa realmente impressionante, uma lavada lá em Arizona por 42-14. Então, no Jayden Daniels, eu vejo um jogador que venceu o prêmio Heisman no college, RG3, venceu o prêmio Heisman no college também, quando ele foi o segundo jogador escolhido pelo Washington Redskins lá em 2012. Chegou já maduro, cara. A gente vê um cara que tem uma tremenda de uma confiança, de uma compostura, parece que joga como um veterano, né? Parece que tá anos-luz acima de uma mentalidade de calouro, que foi a mesma coisa que a gente viu com o C.J. Stroud no ano passado. Ele é firme dentro do pocket, ele não tem medo de sair do pocket e lançar em movimento, e ele é extremamente preciso com seus passes. Eu sei que ele teve uma interceptação nesse último jogo, foi uma bola que subiu um pouquinho, que ele lançou no meio do campo, um passe perigoso, mas essas coisas acontecem com qualquer quarterback, tá? Então foi a primeira interceptação dele, a gente tá no 4º jogo e os Commanders estão 3-1. E uma coisa que me chama a atenção, até meu palpite foi Arizona, né, nesse jogo, com muito receio, tá? Pra te falar a verdade. Mas ele vem de um Monday Night, e muitas vezes isso acontece. Você vem de um grande Monday Night, você vai lá em cima, cara, né? Um alto, assim, um high realmente impressionante, uma grande de uma vitória contra o Cincinnati Bengals fora de casa no Monday Night. E muitas vezes no jogo seguinte, você vai lá e você espalha a farofa. É uma coisa que é até natural, às vezes, de um calouro, né? Altos e baixos. E será que a gente vai ver isso com o Jayden Daniels? Eu acho que em algum momento, obviamente, ele vai enfrentar adversidade na temporada. Óbvio que vai acontecer, todo quarterback enfrenta. Mas eu vejo um QB, pelo menos nesse início, que vai encarar muito bem a adversidade, e eu acho que ele dá a volta por cima rapidamente em qualquer coisa negativa que aconteça, tá? Como ele deu, por exemplo, nessa última partida depois da interceptação. Então ele voltou com tudo depois da vitória contra o Joe Burrow lá em Cincinnati, e dessa vez amassou o Kyler Murray, que estava jogando bem. Se a gente comparar os números do ataque do Washington Redskins de 2012 com os números do Washington Commanders dessa temporada, eles são quase idênticos.
em jardas terrestres são idênticos. O ataque terrestre do Washington Redskins em 2012 liderou a NFL com 169,3 jardas por partida. O Washington Commanders esse ano, em 4 partidas, tem esse mesmo número. Em termos de jardas totais por jogo, foram 383 para os Redskins de 2012, 382 para os Commanders aqui de 2024, né? E o estilo de jogador também, RG3 e Jayden Daniels, eles são parecidos. Com o RG3, obviamente, correndo muito com a bola, sendo um dos jogadores mais habilidosos correndo com a bola, talvez mais que o Jayden Daniels nesse quesito, mas ele também venceu o prêmio Heisman, ele foi o segundo jogador escolhido, porque o Andrew Luck era o próximo grande prospecto, né, comparando aí com os melhores quarterbacks da NFL, assim como o Caleb Williams foi a escolha número 1, comparado também com o Patrick Mahomes até, então tem muitas semelhanças. Agora, aquele Washington venceu a divisão com 10 vitórias, 6 derrotas, acabou perdendo nos playoffs e o RG3 se machucou. Esse Washington tá 3-1, tá liderando a sua divisão e tem plenas condições de um time terrível. Aquele time de 2012 venceu 5 partidas em 2011. O time do ano passado também foi um dos piores da NFL. Então tem a chance de do último lugar para o primeiro lugar. Então tem muitas coisas parecidas com aquele time de 2012, até o quarterback. A diferença é que eu vejo o Jayden Daniels como um quarterback que passa melhor a bola, que é mais inteligente para ler as defesas, que é mais preciso com os passes de um modo geral. Como que os Redskins venceram o título lá em 2012? Com o Zone Read, você lembra? Com Alfred Morris correu para mais do que 1.600 jardas, o RG3 correu para quase 900 jardas e o Zone Read eletrizou a NFL naquela temporada. E era até um conceito meio novo na NFL lá em 2011 e 2012. O ataque do Washington, ele é mais dinâmico lançando a bola. Santana Moss, Pierre Garçon tiveram menos do que 45 recepções naquela temporada inteira em 2012. E esse Washington Commanders tem o Terry McLaurin, né, que é um alvo, um legítimo wide receiver número 1, né? Então tem várias coisas aí que são interessantes, mas eu só queria rapidamente aí fazer esse comparativo, porque o RG3 ele se machuca, ele nunca consegue voltar porque ele não era um grande quarterback dentro do pocket. E no Jayden Daniels, eu acho que a gente vai ver um quarterback melhor lançando do pocket, e isso pode ser um grande diferencial. Então, 2012 também tinha o Tony Romo na divisão, que a gente colocava lá com o Eli Manning, eram os dois quarterbacks, melhores quarterbacks, muito bem pagos. O Eli tinha vencido o título lá em 2011 com uma bela de uma temporada, mas era um QB também, se você for lembrar, de altos e baixos, com muitas interceptações, ele até frustrava o torcedor do New York Giants. E o Tony Romo era aquele quarterback que era bom em temporada regular, né? E que não vencia nos playoffs. Te lembra um pouquinho dos quarterbacks dessa divisão? Você tem o Jalen Hurts, que 2 anos atrás levou o Philadelphia Eagles ao Super Bowl, né? O time perdeu para Kansas City, mas foi o campeão da Conferência Nacional. E você tem um Dak Prescott, que é um ótimo jogador em temporada regular e que não produz nos playoffs, né? Então, infelizmente o RG3 se machucou, porque se ele não tivesse se machucado, talvez ele teria sido o melhor quarterback da divisão por alguns anos. Talvez não, a gente nunca vai saber. Mas falando agora do ranking dos quarterbacks na divisão leste da NFC, você hoje escolheria um QB na frente do Jayden Daniels? Você escolheria o Jalen Hurts ou o Dak Prescott para ser o seu quarterback na frente aí do Jayden Daniels? Cara, eu te falo, conhecendo o Prescott, que nunca venceu nos playoffs, conhecendo o Jalen Hurts, que foi pro Super Bowl, mas que nos últimos 2 anos tem sido, não quero falar uma máquina de turnovers, mas ele tem sido um dos quarterbacks com mais turnovers da liga. Ele não tem sido um quarterback de elite aqui nos últimos 2 anos. Agora, eu entendo que o A.J. Brown também
se machucou no primeiro jogo, o time tá baleado. Vamos dar tempo ao tempo para ver o que acontece aqui nas próximas partidas. Mas em termos de ferramentas, em termos de otimismo em relação ao futuro, até o futuro próximo, você tem certeza que você escolheria o Dak Prescott? Ou que você escolheria o Jalen Hurts na frente do Jayden Daniels? Eu sinceramente não, porque de novo eu vejo ferramentas, eu vejo maturidade, eu vejo uma compostura e eu vejo um cara que pode ser melhor, que pode chegar numa pós-temporada e vencer, eu não sei, né? Então esse mistério, né, as possibilidades, pra mim, colocam o Jayden Daniels pensando no futuro, talvez até na frente desses dois QBs. Sinceramente, na frente desses dois QBs. É impressionante falar isso porque o Dak Prescott competiu pelo prêmio de MVP na temporada passada e o Jalen Hurts, como eu disse, já levou o Philadelphia Eagles ao Super Bowl. Mas a gente não tá falando do passado, a gente tá tentando projetar aqui o futuro. E quando eu vejo essa linha ofensiva dos Commanders também jogando bem, o time correndo bem com a bola, além do seu quarterback, uma defesa também que jogou bem contra o Arizona, não é uma das grandes defesas da liga, a gente não viu isso nas 3 primeiras rodadas, mas é uma defesa também que tem uma vitória lá contra os Giants, que se deu 18 pontos apenas, né, e fez o suficiente, não fez muita coisa, pra te falar a verdade, contra o Cincinnati, mas o time conseguiu a vitória. Então o momento é muito interessante para a equipe do Washington Commanders, que nesse momento é o segundo favorito ao título da divisão, pagando 3,40 lá na stake, né? Mesmo nível que o Dallas Cowboys, tá? E também o Jayden Daniels é de longe o favorito para vencer o prêmio de calor do ano, pagando 1,80 para cada real apostado, na frente aí de Malik Neighbors, na frente de Caleb Williams, na frente de Marvin Harrison. Tá? Então, que momento legal para a equipe dos Commanders, que ficou tantos anos aí sofrendo, né? E me lembra muito o que aconteceu lá em 2012, quando o time começou 3-6 naquela temporada, venceu os últimos 7 jogos e acabou indo para os playoffs e vencendo a sua divisão. Eu acredito que algo parecido possa acontecer esse ano. Cedo, estamos na primeira metade da temporada, mas eu gosto demais desse menino e eu tô otimista em relação ao futuro do Washington Commanders. E se você quiser apostar em Jayden Daniels aí pro prêmio de calouro ofensivo da temporada ou apostar no Washington Commanders para vencer a divisão, é só clicar no link aqui na descrição, fazendo seu primeiro depósito lá na stake com o código Povo Paulo, você duplica o seu depósito até $100, perto de R$50, né? Então, fiz o depósito de 500, mais 500 aqui para você aproveitar em bônus para fazer novas apostas. Ok, my dears, é isso aí. Falamos em breve, deixa o like, deixa o comentário. E não se esqueça de se inscrever no Jovem Canal. Tamo junto, um abraço a todos. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.